Oi, gente, como é que vai? Tudo bom? Olha, chegaram as festas natalinas, chegaram as festas de fim de ano, e nesses momentos as pessoas comemoram mesmo, as pessoas gostam de comemorar, né? Tem aquele irmãozinho, irmãzinha que já comprou o seu vinhozinho escondido do pastor, né? Já tá guardadinho no armarinho, aí para ninguém ver, né? Aí chama os irmãozinhos de copo também, para poder. Aí vai lá, pô, não sei o quê, toma escondidinho do pastor, escondidinho dos irmãos, para não escandalizar, né? Não se sente ofendido diante dos céus, diante de Deus, porque no fundo, quem toma o seu vinhozinho natalino sabe que ele não está pecando. Mas pode acontecer de alguém fique com a consciência pesada diante de Deus. Eu tomei vinho, então eu não vou participar da ceia na noite do dia 31, porque eu estou em pecado, eu pequei e tal. E há ainda pessoas que pensam assim, né? Então, eu queria que, à luz da Bíblia, eu já falei desse assunto alguns tempos atrás, mas eu queria voltar nesse assunto, né? Porque é um assunto muito contemporâneo da vida do crente, do cristão, seja ele qual for, de que matriz for, né? Então, eu queria rapidamente, eu quero que você, depois, se você puder, volte o vídeo, anote aqui, faça as suas anotações pelas quais eu vou citar aqui, para você ler, né? Eu não vou me prender a ler tanta coisa, vou citar só apenas os versos e você vai anotar, vai voltar ao vídeo, vai assistir e tal, e vai tirar as suas dúvidas, porque a gente precisa aprender estudando, né? É estudando que se aprende, não é lendo e nem ouvindo lorota de ninguém, né? Estudando. Então, assim, tomar vinho, eu vou dizer, tomar vinho no Natal ou no Ano Novo é pecado? Ou tomar vinho em ocasião de casamento, de aniversário, de festa de 15 anos e etc e tal, é pecado? O que a Bíblia diz sobre isso? O que a Bíblia diz? Eu não estou aqui para contradizer o que o pastor de uma igreja ensina, né? Porque às vezes, no geral, os pastores, eles querem o bem das pessoas. E, né, nesse afã de querer o bem, ele às vezes tolhe as pessoas de algumas coisas para não haver excesso. Ela saiu do álcool, saiu das drogas. Então, não cabe a essa pessoa colocar mais uma gota de vinho ou de nada na boca, nem de nenhuma bebida forte na boca, né? Isso aí, nesse ponto, é uma questão até de consciência da pessoa, não é verdade? É uma questão até consciente, a pessoa não tomar nenhuma bebida alcoólica por causa dos problemas que ela já teve no passado. Eu não quero me ater a esse ponto, eu quero só pegar e me ater ao ponto de que é pecado, só isso. É pecado ou não é pecado? O que a Bíblia diz, não é o que a igreja diz, né? O que a Bíblia diz sobre isso? Ou o que a Bíblia não diz sobre isso, né? Eu acho que a Bíblia diz mais uma coisa do que diz outra. Nós vamos ver aqui rapidamente, para não tomar muito tempo de vocês, e eu queria deixar vocês assim, bem à vontade para analisar esses temas, tá bom? Então, assim, o que Jesus, como o grande iluminador dos nossos passos e caminhos, ele nos ensinou sobre este assunto? O que ele escreveu no quadro? O que ele deixou com a sua vida, dizendo para nós que isso é pecado ou não pode? O que ele ensinou com a sua vida? É só nós pegarmos a história de Jesus, ou a história até da Bíblia toda, desde Noé, e a gente perceber que muitas coisas não são pecado. O homem é que coloca como pecado. O homem é que diz que é pecado. Mas não está na Bíblia. A Bíblia nunca disse isso. A Bíblia dá alguns conselhos, mas não como mandamento para dizer que aquilo, se for feito, é pecado, né? A Bíblia só dá alguns conselhos. Nós vamos ver isso aqui em coisas. Vocês lembram de João,
lá no capítulo 1, né? João Batista, ele teve um voto de Nazireu. Ele nasceu sobre um voto de Nazireu. Ele não podia beber bebida forte, né? Ele não podia tomar vinho, porque ele foi consagrado a um de Nazireu, João Batista, né? Então, ele não bebia bebida forte, não bebia vinho, né? E nem comia certas comidas, ou com pecadores e etc. Não comia sem lavar as mãos, né? Ele tinha que lavar as mãos para comer. Ele tinha o voto de Nazireu, João Batista. E ele foi muito criticado por causa desse voto de Nazireu entre os fariseus, entre os religiosos daquela época. Ele fora muito criticado, né? E quando veio Jesus, então fora criticado também pelos fariseus, mas por algo completamente diferente. Vamos ver lá, Lucas 7, 33 e 34. Presta atenção, Lucas 7, versos 33 e 34, onde Jesus fala para os fariseus o seguinte: olha, portanto, veio João Batista, não comendo pão, nem bebendo vinho, e dizeis, tem demônio. E veio agora o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizeis, ei aí um e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Jesus disse, olha, eu não entendo. João Batista veio sem comer com os pecadores e sem beber vinho, vocês criticavam. Veio eu comendo com os pecadores e bebendo vinho, e vocês me criticam. Eu estou entendendo. Tem aquela pessoa que se você faz uma coisa, ela critica. Aí você faz outra, ela critica. Ela critica tudo que entendeu? Então Jesus fez essa crítica aqui aos pecadores, mas eu quero chamar a sua atenção para você pensar nesses dois versos. Jesus bebia vinho ou não bebia vinho? Foi ele mesmo que falou, não sou eu que estou dizendo não. Está na sua Bíblia, tá na Bíblia. Olha só. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo. O quê? Bebendo? Água todo mundo bebe, gente. Água ninguém vai criticar ninguém porque bebe água. Alguém vai criticar alguma pessoa? Está bebendo água, pecador. Não. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo vinho. E dizeis, eis aí o comilão e bebedor de vinho. Ó, lá na frente ele diz, eis aí o comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e pecadores. Ok? Está aqui a primeira tese para você entender que Jesus bebia vinho. Aí você vai dizer, suco de uva, que não sei o quê. Porque é para defender, às vezes, as teses deles, né? Os religiosos, eles dizem que foi suco de uva, né? Quem vai criticar ninguém porque está tomando suco de uva, suco de laranja, suco de abacaxi, gente? Pelo amor de Deus, você acha que os fariseus vão criticar Jesus porque ele está tomando suco de uva, suco de abacaxi, suco de laranja, suco de limão, que está bebendo água? Pelo amor de Deus, né? Vamos botar a cabecinha para pensar, né? Ok, então, outro ponto aqui de conselho que o apóstolo Paulo dá lá em capítulo 5, verso 18. Não vos embriagueis com vinho. Efésios 5, capítulo 18. Efésios 5, capítulo 18. E não vos embriagueis com vinho. Hoje, a tradução está no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito. A tradução até 1980, porque depois vieram revisando, que se chama tradução revista e atualizada, mas as traduções antigas, elas vão dizer ali, aqui nesse versículo, o seguinte: e não vos embriagueis com vinho onde há contenda, não é no qual há contenda. E deram quando foram revisar, quando atualizar, que você já viu a Bíblia que tem João Ferreira de Almeida, revista e atualizada. E atualizada, pessoal, sabe, a religião, como é que eu vou dizer, as impressoras, né, as religiões, das denominações, de modo geral, elas, às vezes, pecam muito em coisas, em mudar muitas coisas, né? E não vos embriagueis com vinho, no qual há contenda, que quer dizer aqui, no lugar onde há contenda. Você vai se embriagar que o cara tá falando de Lula e Bolsonaro?
Ali tem um monte de gente, lulistas e bolsonaristas. Tá todo mundo ali tomando vinho. Você vai tomar vinho ali? Vai dar ruim. Ali tem argentino e brasileiro discutindo futebol. Aí tá todo mundo ali tomando vinho. Você vai tomar vinho naquele meio ali? Vai ver contenda. Vai dar briga. Vai dar briga. Lembra lá na ceia que o apóstolo Paulo falou para todo mundo lá na ceia? Olha, eu tenho umas coisas contra vocês, porque muitos se unem para comer demasiadamente e muitos de vocês embriagam-se. Ou seja, o suco ele embriaga? É uma pergunta aqui. O suco ele embriaga, suco de uva, suco de limão, ele embriaga? Se o apóstolo Paulo está falando de embriaguez aqui, é porque o vinho daquela época embriagava, era vinho alcoólico, sim, né? Eu conversei com uma pessoa gaúcha, uma vez, eu perguntei para ele, não, tchê, o vinho não pode pôr álcool não, tchê, aquele álcool é da própria uva, a uva fermenta ali, e aí ela exala um alcoólico. Não, tchê, não pode pôr álcool não, se pôr álcool estraga o vinho, tchê, aquele teor alcoólico é da própria uva, né? Então, quando o apóstolo Paulo diz aqui, não vos embriagueis com vinho, gente, ele está querendo dizer o seguinte, gente, eu quero pedir a vocês, não se embriague com vinho. Sabe o que vocês fazem? Encham-se do Espírito. O apóstolo Paulo está dizendo que ele não tá, isso é um tipo, fulano, olha, você bebeu, não dirige, hein? Não é bom você ficar bebendo e dirigindo. Um dia vai dar ruim, um dia vai dar problema, você vai ter problema, entendeu? Você pode beber, mas não dirige. O apóstolo Paulo está dizendo aqui é isso. Entendeu? É um que ele está dando. Não é lá em 4:1, volta lá em Efésios, no primeiro versículo, que você vai ver que o apóstolo ele fala assim, rogo-vos, pois, irmãos, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno. Ele não está dizendo, isso aqui é o que o apóstolo Paulo, ele está falando assim, gente, eu peço a vocês, eu imploro a vocês, eu suplico a vocês, estou pedindo, né? Tem algumas passagens que o apóstolo Paulo fala assim, olha, isso aqui digo eu, não por mandamento, né? Mas por experiência. Então, isso aqui não é mandamento, não vos embriagueis. Outra coisa, ele está dizendo não vos embriagueis, ele não está dizendo não bebais, né? Se fosse para, tipo assim, não beber, ele diria que não tomeis, não bebais vinho. Ele está dizendo assim, de certa forma, ele está dizendo, gente, vocês podem beber, mas não se embriaguem. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Na verdade, é isso que ele está dizendo. Aí, é claro que, mais uma vez, eu vou dizer, os defensores de não tomar vinho ou bebida alcoólica, eles vão dizer que sempre que o vinho bíblico é o suco de uva, beleza. Vamos lá em Galileia, João capítulo 2. Jesus era a favor do embriagamento ou não? O que você acha que Jesus ele condenava o embriagamento? Ou beber vinho demais? O que você acha, né? João capítulo 2. Jesus é contra o embriagamento ou não? Você lembra do casamento de Caná da Galileia, que acabou o vinho, aí que chamaram Jesus, a mãe de Jesus, chamou Jesus, acabou o vinho. Poxa, acabou o vinho numa festa de noivado de casamento de judeus é como, tipo, é uma vergonha muito grande, né? Uma falta de coisa com convidado, é a mesma coisa eu chamar você na minha casa para jantar e quando você chegar na minha casa eu perguntar para você, ó, você trouxe alguma coisa para comer? Porque eu não tenho nada para jantar. É a mesma coisa. Ou então você chegar e me pedir uma água e falar assim, rapaz, não tenho água não, cara. Minha água acabou, né? É uma vergonha, gente. Pega mal, né? Pega mal. Imagina. Eu chamo você para jantar, na minha casa não tem água, não tem nada para te oferecer, não tem café não, também não tem café não. Tem açúcar para adoçar o café? Não tem não, rapaz, não tem açúcar não. Ih, rapaz, eu não comprei açúcar, não tem açúcar não. Então não vai dar para tomar o café. Então é chato, é uma vergonha isso. Então esse noivo, essa família, eles estavam numa situação difícil, porque tinha acabado o vinho, né? E Jesus transformou ali, foi solicitado
pediu para encher as talhas de água, trazer as talhas até ele. Como vocês sabem a história, Jesus pegou e transformou aquela água em que foi nada mais, nada menos do que de 542 litros de vinho, tá? Porque estava ali centenas de pessoas. E casamento judaico dura 7 dias e aquelas pessoas já tinham bebido muito. Você quer ver? Vai lá em capítulo 2, dos versos, vamos dizer aqui, verso 9, do verso 9, quando Jesus transforma a água. E aí, o mestre Sala chama o noivo, depois que a água é transformada, o mestre Sala chama o noivo e diz assim: todo mundo que faz o casamento, costuma primeiro pôr o bom vinho. E quando já beberam fartamente, ou em traduções vai dizer, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Tu, porém, guardaste o vinho bom até agora. Vai lá. Bodas de Caná da Galileia, João capítulo 2, a partir... Aí, tá falando aqui, a partir do verso 1. E aí você vai encontrar aqui, ó, quando todos já beberam fartamente. Significa o quê? Que tava todo mundo sóbrio? Não, ninguém tava doidão, mano. Ninguém tava doidão de vinho. Pá. E aí você vai dizer para mim que era suco de uva? Então o que se diz aqui quando ele diz aqui? Todos costumam pôr primeiro bom vinho e quando já beberam fartamente serve o inferior. Ué, tem suco de vinho bom e inferior? Por que ele citou isso aqui? Porque geralmente a pessoa, quando ela muito, depois de um tempo, ela não sente mais o gosto daquilo que ela está bebendo direito, não. Ela é capaz de beber cerveja quente, ela é capaz de beber vinho bom, vinho ruim, ela não está nem aí mais não, ela já está tão alta já, que para ela o que vier veio, entendeu? Tá nem aí, por isso que o mestre Sala falou isso, né? O bom vinho é servido primeiro e depois o inferior, mas você serviu o bom vinho por último, porque foi o vinho que Jesus tinha transformado, a água que Jesus tinha transformado em, né? E eu quero aqui me prender nesse ponto aqui, onde ele fala, quando todos já beberam muito, serve-se o vinho inferior. Gente, se Jesus fosse contra o embriagamento, você acha que ele ia transformar água, 542 litros de água de novo, para aquele pessoal beber? Você acha que se Jesus fosse um cara que, tipo assim, olha só, eu estou me pedindo para poder transformar água em... Mas esse pessoal já bebeu muito, tá aí, ó. Já beberam muito. Mano, vou transformar mais água em... Não, tá bom, já beberam demais. Vou transformar mais água em nenhuma. Mas Jesus transformou mais 542 litros de vinho, de água em vinho, para pessoas que já tinham bebido muito vinho. Então, eu quero dizer para você que não é pecado tomar vinho. Não é pecado. Não quero entrar, pelo amor de Deus, não quero entrar no particular da doutrina da sua igreja, denominação, instituição, seja lá qual for. Não quero entrar nesse particular. Eu só quero dizer para você que não é pecado diante de Jesus, porque o próprio Jesus bebeu vinho, o próprio Jesus transformou água em vinho, o próprio Jesus, ele não condenou o embriagamento. E o apóstolo Paulo, ele aconselhou a que não se embriagasse. Também não é mandamento. O que eu quero dizer é o seguinte, embriagar-se de vinho ou de qualquer outra bebida, humanamente falando, não é bom para ninguém, né, gente? Quem já tomou porre aqui sabe como é que é, principalmente porre de vinho, né? Não é bom para ninguém. Eu só estou citando o fato de beber vinho. Não é pecado. Se você me provar que é pecado, tem que provar com a Bíblia. Tem que dizer aqui na Bíblia aqui. Provar com a Bíblia, né? Não, eu acho não. A gente não tem que trabalhar com achômetro quando a gente tá usando a verdade do Evangelho, tá? Então, eu não vou entrar no particular das doutrinas da sua igreja. Não é isso, nem do que o seu pastor diz. Se o seu pastor diz, você deve obedecer, como eu já obedeci. Muitas vezes da minha vida deixei de fazer porque a minha denominação, a minha instituição e meu pastor não gostavam. Então, para não me sentir mal diante da instituição, eu não fazia. Agora,
Eu sabia que não era pecado diante dos céus. Às vezes, eu tomava meu vinhozinho dentro de casa, sabe? Gente, para fechar, sabe o que é pecado? E onde a gente peca muito? Eu, provavelmente você também. Você lembra quando Jesus falou assim: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros. Este é o mandamento de Jesus. Que vos ameis uns aos outros. E isso está faltando muito no nosso meio. De modo, né, dependente quem participa de igreja, quem não participa de igreja. A gente peca muito nesse sentido. Eu peco muito. Às vezes eu peco na falta de amor para com o meu próximo, com o meu familiar. Às vezes a gente peca assim, né? E nós somos passivos de erro, de falha. A gente, né, às vezes a cabeça esquenta, se falam para você, te machucam aqui e tal, você também joga as coisas para fora e tal, depois, caramba, não era para ter falado, não sei o que e tal, paz, Deus, paz. Aí você vai, fica numa situação difícil diante de Deus, pior do que se você tomar um de vinho, sabe? Jesus, as coisas de Jesus são muito mais profundas, é coisas do interior. Para fechar, eu queria dizer uma coisa que Jesus falou para os discípulos quando ele comeu sem lavar as mãos. Porque para o judeu é pecaminoso comer sem lavar as mãos, porque eles acreditam que se a pessoa come sem lavar as mãos é que as pessoas estão botando coisa para dentro que vai contaminá-la. E Jesus falou assim: não é o que entra pela boca que contamina um homem, e sim o que sai da boca. Isso contamina um homem. E olha, gente, contamina mesmo. Mas, às vezes, a gente coloca para fora e aí já saiu, já era. Já matou um monte de gente igual uma canhão, igual uma, sabe? Fuzil rascante, sabe? Então, não é o que entra pela boca que contamina o homem, e sim o que sai da boca. Isso contamina o homem. Um vinhozinho não contamina. Não é pecado diante de Deus você tomar um vinhozinho, tá bom? Então, um grande abraço, um grande beijo, tudo de bom. Tome o seu vinhozinho, que você não vai estar diante dos céus, não, tá bom? Mas fica doidão, não fica bêbado, não. Ainda mais você se não tiver acostumado. Um grande beijo, analise isso aí. Só quero dizer para você que não é pecado tomar qualquer vinho, qualquer tipo de vinho, tá bom? Felicidade, tudo de bom, um grande abraço. Espero que você tenha entendido. Volte lá nos textos para dar uma olhada, tá legal? Beijão.